Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da terceira semana. A questão de número 1 diz o seguinte: o átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que, letra A, contém as partículas de carga elétrica negativa. Tá correto, essa é a nossa alternativa correta. A eletrosfera é justamente a maior região do átomo, que é praticamente um vazio, em que as cargas elétricas negativas, que são os elétrons, ficam ao redor do núcleo. A letra B diz: contém as partículas de carga elétrica positiva. Não, as cargas elétricas positivas ficam no núcleo do átomo. A letra C diz: contém nêutrons. Os nêutrons também ficam no núcleo do átomo. É importante frisar que, embora Rutherford tenha previsto a existência do nêutron, o nêutron só foi descoberto vários anos mais tarde por Chadwick. Letra D. Concentra praticamente toda a massa do átomo. Quem concentra praticamente toda a massa é o núcleo, ok? Letra E. Contém prótons e nêutrons. É também o núcleo. A questão de número 2 diz o seguinte: na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores, Geiger e Marsden, observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. As alternativas elas são o seguinte: letra A maioria das partículas atravessaria a lâmina. Letra B, a maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Letra C, a totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Letra D, a totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Eu fui procurar a questão original e, na verdade, a letra A diz o seguinte: a maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios e um pequeno número sofreria desvios muito pequenos. Essa daqui, a letra A, é que seria a resposta correta. Porém, em vários sites, vocês vão encontrar que a alternativa correta é a letra D. Só que não é correto isso aqui, ok? Isso está errado. A letra D não é a alternativa correta. Se o modelo atômico de Thomson estivesse correto, todas as partículas alfa atravessariam a lâmina de ouro. A maioria atravessaria sem sofrer desvios e algumas, bem raras, sofreriam desvios muito pequenos. Isso seria o que eles esperavam na época. Aqui nós temos uma simulação do pessoal da Universidade do Colorado, e com essa simulação a gente consegue observar qual seria o padrão esperado caso o modelo de Thomson estivesse correto, caso o modelo do tipo pudim de passas fosse o modelo real. Então aqui seria a carga positiva e esses pontinhos aqui seriam os elétrons incrustados. Agora observe o que acontece se a gente bombardear partículas alfa. Todas as partículas passariam facilmente. Ocasionalmente, poderia uma ou outra sofrer um pequeno desvio, mas seria apenas isso, um pequeno desvio, mas todas passariam. Se a gente estiver pensando aqui numa massa gelatinosa, então a gente poderia imaginar realmente que todas as partículas alfa passariam facilmente por esse pudim de passas. Eu vou deixar na descrição duas referências, uma de um livro de ensino superior, onde fala sobre isso. A outra referência é um link para o site do pessoal da Universidade do Colorado sobre a simulação do experimento de Rutherford que a gente viu aqui. A questão de número 3 diz o seguinte: em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são, respectivamente, vamos relembrar o seguinte:
O número atômico de um elemento químico é simbolizado pela letra Z e ele representa a quantidade de prótons no núcleo do átomo. O número de massa é simbolizado pela letra A e ele corresponde ao número de prótons somado com o número de nêutrons. Convém lembrar o seguinte: a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons em um átomo. Logo, se um átomo tem 22 elétrons, ele também vai ter 22 prótons. Se ele tem 22 prótons, significa que o número atômico é justamente 22. Lembrem que o número atômico corresponde à quantidade de prótons no núcleo do átomo. E o número de massa, como é que a gente calcula? A gente sabe que o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Nesse átomo existem 22 prótons e existem 26 nêutrons. Logo, o número de massa é 22 mais 26, que corresponde a 48. A alternativa correta, então, é a letra E. Número atômico 22 e número de massa 48. A questão de número 4 diz: o número de prótons, nêutrons e elétrons representados por 138, 56, Ba2+, respectivamente. Vamos notar o seguinte: a gente representa um símbolo de um elemento químico, aqui eu estou representando pela letra E. Em cima, a gente representa o número de massa e embaixo a gente representa o número atômico. A gente também sabe que o número de massa corresponde à quantidade de prótons e à quantidade de nêutrons. E o número atômico Z é igual à quantidade de prótons no núcleo. Analisando esse símbolo, a gente sabe que 138 é o número de massa e 56 é o número atômico, ok? Que corresponde à quantidade de prótons no núcleo. Notem o seguinte, aqui eu tenho Ba2+. Isso está indicando que o átomo perdeu 2 elétrons para se transformar em um cátion bivalente. Um átomo de bário tem 56 prótons e 56 elétrons. Mas nesse caso, como a gente está falando de um íon, 2+, ele vai ter 2 elétrons a menos. Portanto, a quantidade de elétrons é 54, ok? O 2+ indica que esse átomo perdeu 2 elétrons para se transformar em um íon, em um cátion. E como é que a gente descobre a quantidade de nêutrons? O número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. O número de massa é 138 e o número de prótons 56. Então, a quantidade de nêutrons vai ser 138 menos 56. Logo, o número de nêutrons é 82. Então, a quantidade de prótons é 56, a quantidade de nêutrons é 82 e a quantidade de elétrons é 54, alternativa B. A questão de número 5 diz o seguinte: cite a principal diferença entre o modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. Então vamos lembrar, o modelo atômico de Dalton é caracterizado por ser um átomo maciço e indivisível, conhecido como modelo bola de bilhar. O modelo de Thomson é uma esfera carregada positivamente com elétrons incrustados nessa esfera positiva. Já o modelo atômico de Thomson é caracterizado por ser uma esfera carregada positivamente com os elétrons incrustados nessa esfera. Ficou conhecido como modelo pudim de passas. E o modelo atômico de Rutherford é caracterizado por ser um modelo nuclear. É um modelo que existe um núcleo, que vai ser carregado positivamente, e concentra praticamente toda a massa do átomo, e os elétrons ficam em volta desse núcleo, em uma região conhecida como eletrosfera. Então, a gente pode analisar o seguinte: na visão de Dalton, o átomo é indivisível. Já na visão de Thomson e de Rutherford, o átomo é divisível. O átomo é formado por outras partículas. Os modelos atômicos de Thomson e de Rutherford são capazes de explicar fenômenos elétricos, mas o modelo de Dalton, por ser indivisível, não é capaz de fazer isso. Por outro lado, o modelo atômico de Rutherford é o único modelo nuclear entre os 3 citados.